students, welcome to our vocabulary improvement session number 27. And the question is, how is your list? Como está a sua lista? Are you doing your homework? Está fazendo sua lição de casa? Ampliando o seu vocabulário? I hope so. So, in the sequence, we have the word lead. Lead. Liderar, conduzir, estar à frente. Lead como papel principal numa peça, por exemplo, tá? Ou no sentido de levar alguma coisa, né? A ideia de conduzir como levar aqui, tá? O lead também é conhecido como, e isso a gente usa até em português, é aquela abertura da matéria, sabe, de notícia. Então, aquele é o lead, que tem que ter o quê, quem, quando, onde, como e por quê. É a parte essencial dos fatos aqui, também é o nosso lead, tá? E no nosso exemplo, a gente tem o quê? The security team will lead the evacuation process. The security team will lead, olha o futuro aqui, né? Will lead the evacuation process. Ok? Na música, a gente tem música de Maxine Nightingale, Come On and Lead Me On. Essa é das românticas, tá? Essa é bem romântica. Professora, mas a senhora não vai cantar? Vou cantar, não adianta, né? Eu tento segurar, mas eu canto. Come on and lead me on. Come on and tease me all night long. Enfim, venha, come on, and lead me on. E me guie, né? Então, come on and lead me on. Come on and tease me all night long. Enfim, na sequência, which may lead to NHL staff shortages. Which may lead to NHS staff shortages. Então, escassez de pessoal, tá? Levar a, né, nesse caso, escassez de pessoal, ok? Na sequência, a gente tem o verbo ou o substantivo cry. Cry, como verbo, a ideia de chorar, de gritar, né? Até o cry pro cachorro latindo pode ser usado aqui, cry, enfim. E como substantivo, a ideia de grito, de alegria, de apelo, né? Então, o choro, enfim, né? Essa ideia do cry, mais como choro mesmo, né? Acaba aparecendo aqui, tá? E aí a gente tem nos exemplos, deixa eu pegar o nosso exemplo aqui. The child began to cry after getting lost in the crowd. The child, lembra que child, criança, children, crianças, né? The child began, passado, olha lá, verbo begin, began, começou, to cry after getting lost in the crowd, ok? Na música, a gente tem um clássico de Madonna em que ela interpreta Evita Peron, primeira dama da Argentina, tá? E aí a música é justamente essa, né? Do Don't cry for me, Argentina, the truth is I never left you. Don't cry for me, Argentina, the truth is I never left you. Eu nunca te deixei. Bonito, né? Fica aí a dica também, ó, mais um filme para vocês, gostando, né, que é esse filme com a Madonna,
E quem que está nesse filme também? Antônio Bandeiras está neste filme junto com Madonna, ok? On the way back on the bus, I cry because I suddenly feel very lonely. Nossa, que triste isso, que pesado. On the way back on the bus, o caminho de volta para o ônibus. On the way back on the bus, I cry because I suddenly feel very lonely. Lonely, não lonely, tá? Lonely. Muito sozinha, muito solitária. Triste essa pessoa, né? Combina com a palavra seguinte, o adjetivo dark. Combina. Triste, mas combina. Que dark é a ideia de escuro, de sombrio, né? Adjetivo aqui que descreve alguma coisa que não é iluminada, que tem pouca luz, enfim, ou no sentido figurado, alguma coisa que é misteriosa, que é sombria em termos de emoção, de comportamento, de situação, enfim, tá? The dark alley was a potential hiding spot for intruders. The dark alley was a potential hiding spot for intruders. Hiding spot, esconderijo nesse caso, ok? Na música, way down we go to the dark room. Way down we go to the dark room. Nos afundamos cada vez mais. Pesadaça, né? To the dark room, para o quarto escuro. Dark é uma coisa sombria, então o exemplo poderia ser menos que isso. From the dark sky, rifts in the unresolved glow of our disks, galaxies. Vou voltar. From the dark sky, rifts of unresolved glow of our galaxy's disk reveal the presence of clouds of dust. Então, from a dark sky, rifts in the unresolved glow of our galaxy's disk reveal the presence of clouds of dust. Okay. Confuso, mas, né, vamos devagar, quebrando as frases que a gente consegue chegar lá. Na sequência, a gente tem o substantivo machine. Machine. Machine, a ideia de máquina, de mecanismo, de aparelho, tá? Pode ser a ideia também de viatura, né? Dependendo do contexto, também dá essa ideia, ok? Então, the security machine scans all incoming packages. The security machine scans all incoming packages, ok? E esses scans, né, de escanear, na verdade acaba se criando a palavra escanear para dar a ideia desse tipo de visualização que o scanner faz, né? Então, scams, de scam, de escanear aqui no caso, tá? Pink Floyd vai cantar pra gente Welcome, My Son, Welcome to the Machine. Bem-vindo à máquina. Boa essa música, viu? Aliás, como tudo Pink Floyd. Or a coffee machine and you have to pay for washing facilities. Or a coffee machine, very important, and you have to pay for washing facilities. Facilities, instalações, tá? Tem nada a ver com facilidade aqui. Instalações. Os americanos têm muito essa questão de não ter a lavanderia dentro de casa, né, dentro do apartamento, por exemplo. Então, eles precisam desses espaços, dessas washing facilities, dessas instalações, em que você tem as máquinas de lavar e as secadoras. Eles usam muito, inclusive, né,
filas para usar esses aparelhos. Tem bairros em que tem essas lojas específicas em que você é um autosserviço, né, em que você usa essas washing facilities, essas instalações de lavagem, ok? Na sequência, nós temos o verbo ou substantivo note. Note, acaba aparecendo um uzinho aí, né? Note. E esse E final a gente quase não escuta, note. Que nem machine, né? Que não tem o E final, enfim. Note. A ideia de anotar ou de apontamento, de nota, de comentário, de observação, de bilhete, enfim, uma série de possibilidades aqui, tá? A notação musical, eu que gosto de música aqui, né? A tecla do piano, note também, tá? Acaba entrando aqui. Então, várias possibilidades, né? Please note the time of the incident in the logbook. Please note the time of the incident in the logbook. Logbook, livro de registro, ok? Paul McCartney and Wings, and I read the note that you never wrote to me. And I read the note that you never wrote to me. Você nunca escreveu, né? Wrote, passado, verbo escrever, ok? And I read the note that you never wrote to me. Como é que você consegue ler algo que não escreveram? Enfim, licença poética para Paul McCartney aqui. No nosso exemplo de jornal, the first thing to note is that uncertainty is not in itself a bad thing. The first thing to note is that uncertainty is not in itself a bad thing. Não é em si uma coisa ruim, tá? Itself, né, refere-se a si mesmo. Myself, de mim mesmo, tá? Yourself, de você mesmo. Então, itself, em si mesma, né? A incerteza não é em si mesma. Itself, porque incerteza não é uma pessoa, então usa-se aqui o it, né, para a ideia, a bad thing, ok? Na sequência, nós temos o verbo wait. Esse W normalmente fica com esse som de né, wait. A ideia de aguardar ou de esperar que alguma coisa aconteça, geralmente relaciona-se a alguma coisa física, tá? Então, wait. E aí ele pode ser também utilizado com verbos auxiliares. I was waiting for you at the bus stop. I was waiting for you at the bus stop. Estava esperando por você. Bus stop, parada de ônibus ou ponto de ônibus, por exemplo, né? Mais os nossos exemplos aqui. Wait here until the security officers arrives. Wait here until the security officer arrives. Ok? To arrive, chegar, arrives. Arrives, porque security officer, terceira pessoa, ele. Beleza? Adele, claro, né? E aqui, justamente, a ideia do uso com o auxiliar, ó, porque ela tá falando de futuro, né? I'll be waiting for you when you're ready to love me again. Linda música. Maravilhosa Adele, e eu estragando a música do povo aqui. Eu sei, é muito difícil, é muito complicado, mas vocês vão ter que aguentar essa tragédia. Vai ouvir a Adele que é melhor, tá? Mas I'll be waiting, eu estarei esperando por você, for you, when you are ready to love me again, tá? E aí a gente tem uma questão aqui que é o uso justamente do gerúndio, né? Que acaba sendo utilizado em inglês. Sabe aquele
eu estarei transferindo a sua ligação, é por causa do gerúndio da língua inglesa, né? Eles acabam utilizando bastante a ideia do gerúndio. E aí, quando a gente pegou, quando a gente pensa na questão da tradução dos manuais, por exemplo, né, de boas práticas, acaba vindo essa ideia do gerúndio. Então, estarei transferindo. Não, meu filho, transfere logo. Não é estarei transferindo, né? Porque diferente do português, ele não demonstra só uma ação que está acontecendo, tá? Então, ele pode representar o present participle, né? Ou ter outras funções aqui, tá? Na frase. A ideia da continuidade, né? Que em português incomoda bastante, tá? Então, essa acaba sendo aqui justamente essa ideia do uso desse gerúndio. Então, I'll be waiting for you, and you're ready to love me again. Bem na parte do refrãozinho da música. We have to wait over 24 hours. We have to wait over 24 hours. Ok? Então, sequência dos exemplos aí. Mais dois aqui pra gente, para fechar essa nossa section, né? A gente tem plan. Acaba virando um E aí, o nosso Azinho. Pode ser usado como verbo de projetar, de planejar, de programar alguma coisa, ou como substantivo, né? Planta, projeto, esboço, plano de ação, enfim, várias possibilidades, ok? We need a solid security plan for the event. We need a solid security plan for the event. Ok? Música do Drake, God's plan, I hold back, sometimes I want. Yeah. God's plan. I hold back, sometimes I want. Nem sempre eu vou conseguir, né? E esse me segurar é a sequência da música aqui, tá? Então, nem sempre eu vou conseguir, né? E aí o yeah, um sim aqui. Aliás, yes, yeah, yep, né? Eu acabo, essa palavra yep também pode ser usada como sim, tá? Como esse aqui, o nope para não, né? Eu acabo usando yep de vez em quando, principalmente nos gifzinhos, você acaba tendo esse yep, enfim. No exemplo de notícia, however, it's important we plan for all contingencies and in every eventuality to keep patients safe. However, it is important we plan for all contingencies in every eventuality to keep patients safe. Percebam aqui que o substantivo vai para o plural, o adjetivo não. Acontece isso, né? Então, fiquem de olho nessa questão, porque normalmente a gente vai fazer o plural pelo substantivo, ok? Na sequência, a gente tem a palavra figure. Lembrei do desenho do Pica-Pau cantando Figaro, enfim. Figure é a ideia de entender, de compreender, de encontrar uma solução, de imaginar alguma coisa, de fazer sentido, né? Ou da figura, de fato, né? Então, também nesse sentido de entender ou de compreender, não só de imaginar, ok? The suspect was a shadow
figure in the footage. The suspect was a shadowy figure in the footage. Footage, as imagens, né? Shadowy figure. Ok? See the figure of a man trying to take a stand. See the figure of a man trying to take a stand. Uma posição. Believe that the sentimental figure is speculative. Believe that the sentimental figure is speculative. Sentiment figure acaba sendo aqui uma expressão, tá? Assentamento. Ok? Acaba sendo essa ideia da expressão aqui, o sentiment, essa ideia de assentamento. Nem sempre a tradução vai ser palavra por palavra. Lembra? A gente às vezes tem que fazer, né, essa ideia de uma tradução que mostre o contexto do uso da palavra. E depois dessa, deixo você aqui para procurar ou pesquisar no seu dicionário e a gente volta numa próxima session. Bye, bye!